li um editorial hoje, eu vi um vídeo, na verdade, que me chamou muita atenção. E a pessoa dizia assim: se Lula for reeleito ano que vem, a única certeza é que quem vai presidir o Brasil na próxima eleição é alguém com estrela no peito, referindo-se ao Partido dos Trabalhadores. E por quê? Porque ele dizia que o poder no Brasil tem a ver com o quê? Com o Supremo Tribunal Federal. São 3 ministros que BA bem lembrou agora. Então, os ministros do Supremo, eles definem o que é democracia, se você pode falar ou não, se você pode entrar ou não numa comunidade. É uma entidade que não tem fiscalização, eles falam e decidem e não há fiscalização sobre eles, em que pese o Senado ter essa prerrogativa na Constituição da República. São 8 indicados, com a saída de Barroso agora, mas são 8 até o presente momento, 8 indicados por algum membro do Partido dos Trabalhadores. Eu me refiro a presidente Dilma e ao presidente Lula. Dias Toffoli foi indicado por Lula, Barroso e Fachin por Dilma, Zanin e Dino por Lula, além de Alexandre de Moraes por Temer e os 2 ministros que Bolsonaro indicou. Se Lula for reeleito, ele indica mais 3. Então, 73% da composição do Supremo Tribunal Federal será indicação de um único partido. E quando isso acontece, num tribunal que não presta contas a ninguém, me parece que a democracia, essa tão falada nos últimos tempos, vai passar por momentos difíceis. Por isso, a próxima eleição, ela não é sobre quem vai governar o Brasil pelos próximos 4 anos, não. É sobre quem vai governar o Brasil pelos próximos 40 anos. Pense nisso. A gente só precisa ter um certo cuidado, porque o presidente da República, diferente do que a gente viu numa tentativa passada, ele não toma o poder. Ele é outorgado pela população. É um discurso, na minha opinião, um pouco perigoso. Fazer parecer que, porque a indicação partiu de representantes de um partido específico, isso é nocivo. Não é. É nocivo se essas pessoas chegarem ao poder de maneira ilegal. As pessoas que ocuparam esses cargos, elas ocuparam a partir da eleição legítima com a decisão da maioria da população. Então, fazer essa associação direta cria uma falsa impressão de que as nossas eleições não têm valor. Porque indiretamente é isso que faz parecer. Eu já disse aqui, eu acredito que a escolha dos ministros deveria partir, por exemplo, de uma lista tríplice definida em cortes inferiores, com uma grande votação. Ou de outras maneiras, por meio da subida na carreira. Encontrar formas de fazer isso sem que dependa de um. Mas está decidido no Brasil que é assim que funciona. Então, associar a essa decisão a um risco à democracia, você quer democracia maior do que a população ir às urnas e decidir quem vai ser seu presidente? De 4 em 4 anos, de maneira livre? A democracia está sendo feita. Porque essa prerrogativa de indicar é do presidente eleito pela população. Rapaz, entre esses 4 anos acontece muita coisa, e diante do último cenário, das últimas coisas que vem acontecendo, que envolve o STF, completamente desacreditado aí pela população brasileira, né? Se a gente for fazer uma pesquisa, você acredita, você vê que a justiça brasileira é cega, você acredita que não tem parcialidade na justiça brasileira, a gente vai se surpreender negativamente com o número de pessoas que não acreditam que existam essa parcialidade na justiça. Olha para esse autoritarismo de toga que aí a gente vem falando há tempos e tempos, independentemente, completamente ideologizado. Pronto, isso aí, cheio de ideologia, cheio de lados. O STF, a justiça, tem sim um peso enorme. Ela legisla, muitas vezes. A gente vê a briga do Congresso com o STF, a gente vê o STF falando, a gente vê ministros falando aí a torta e a direita, como se eles fossem personagens, não uma corte que deveria ser separada e só falar naquele momento especificamente. A gente vê personagens assim completamente midiáticos, adorando ser centro de notícias, e isso impacta sim, diretamente no peso das eleições, nas urnas e nas decisões que são tomadas. Quem pode falar, quem não pode falar. O que se fala muito hoje é na censura. Existe até censura dentro de um país desse. Não existe, existe sim. Começa a falar demais, daqui a pouco você está aí processado, tem que fugir do país. Então são várias questões que envolvem e impactam nesses 4 e 4 anos, BA. Infelizmente, não era para ser. Era para ser algo completamente livre. O STF fazendo o seu papel, o Executivo fazendo o seu papel e o Legislativo fazendo o seu. Mas não é isso que a gente tem visto. Vocês estão planejando fugir do país? Não. Para mim é muito claro. Vocês falam e comentam aqui todos os dias. Não, mas muitos jornalistas já fugiram sim do país. Tem até uma moça que eu esqueci agora
agora o nome dela, que ela não pode voltar para o Brasil por causa da opinião que ela deu. E tem uma luz aí no fim do túnel com relação ao fato das mulheres, né? Que infelizmente a nossa realidade é que hoje as juízes substitutos, né? Só 45% são mulheres, já é um número bom, bem legal, né? Quase 50%, que bom. As titulares, mas aí quanto mais vai elevando o cargo, mais elas vão caindo. Quando a gente vai olhar com relação às juízas titulares, só 39%, desembargadoras em segunda instância, só 25% mulheres. 25% são mulheres. Mas a luz do fim do túnel que eu vejo é que tem uma resolução do CNJ que estabelece que até que se alcance um número mínimo de 40% de mulheres em vagas de desembargadoras, os tribunais devem apresentar listas mistas ou então exclusivas para essas promoções de segunda instância. Isso é excelente. Eu acho o seguinte, para mim, qualquer partido, seja ele de direita, de esquerda, de centro, que tem 73% de uma corte que não presta contas a ninguém, é perigoso sim para a democracia. Porque se a gente for analisar algumas decisões dos últimos 4, 5 anos, absolutamente questionadas por uma imensa parte assim, de muitos advogados, é perigoso sim. O Partido dos Trabalhadores, segundo um dos seus criadores, José Dirceu, anos atrás, disse que o partido tinha um projeto de ficar no poder. E isso é muito preocupante. O Brasil, infelizmente, não abraçou o que o Chile abraça com muita democracia, sim. O Uruguai faz isso muito bem, que é a alternância de poder. Nenhuma corte do mundo que tem 73% de indicações diretas de um único só partido, de um único só corrente ideológica, vai proceder com democracia, gente. É a minha opinião particular. Acho que isso deixa de ser democracia, sabe? E não é bom para a democracia. 73%, porque se Lula for reeleito, é isso. Ele vai ter a indicação aí de 8 ministros. Vai continuar. Ao todo somado, porque ele já havia indicado. Porque tirar Alexandre Nunes e o ministro... O André Mendonça. André Mendonça, exatamente.